Boa noite a todos, bem-vindos. A turma está aí numa sexta-feira, hoje um dia parece bastante ocupado para todos, mas não tem problema, a aula vai ficar gravada para que vocês possam assistir com tranquilidade. Estamos aqui hoje para falar sobre segurança de voo, né? A pergunta que fica, o que o comissário tem a ver com segurança do voo, se ele está lá para atender ao cliente, né, com os serviços dele. Antes de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo a respeito de segurança de voo, eu posso dizer que o comissário de bordo é um profissional, um elemento fundamental na preservação, na garantia da segurança de voo, de tudo que acontece na aeronave, enquanto com as portas fechadas no ar. Porque ele é o único indivíduo, a única pessoa que, por assim dizer, tem a liberdade de ir e vir dentro da aeronave, junto aos passageiros, e, portanto, para a tripulação, ele é o canal mais direto, mais rápido, mais acessível para solucionar eventuais problemas, né? Ou, vamos dizer também, conseguir passar informações que o piloto não tenha em caso de algum problema acontecendo. Porque os tripulantes, os pilotos, ficam na cabine, estão lá preocupados com o gerenciamento do voo em si, da máquina, né? Ficam de frente para painéis, para-brisas, janelas, né? Enfim, no nariz da aeronave, enquanto que o comissário ele está andando no charuto da aeronave, né, dentro da cabine de passageiros, que é uma área bem mais extensa. Então, ele tem, através das janelas, um acesso visual muito maior do lado de fora da aeronave. Né? Isso para falar detalhes, apenas um detalhe, né, em relação à profissão do comissário voltado à segurança de voo. Né? Muitas vezes mesmo, o comissário já auxiliou a tripulação em relação ao pane, então, como vazamento de combustível do motor, fogo no motor, fumaça, coisas dessa natureza, né? Fazendo com que a tripulação não tomasse decisões erradas por falta de informações precisas. E é por isso que o comissário de bordo ele tem que olhar para a profissão dele, deve olhar para a profissão dele sob essa ótica do elemento-chave do funcionamento do todo, né, como fonte de informação para o piloto. Bom, onde eu quero chegar com isso? No decorrer desse nosso bate-papo, nós vamos falar sobre a segurança de voo em si, a atuação do comissário para tal, alguma coisa sobre legislação, né, e alguma coisa sobre recursos para informar eventuais problemas relacionados à segurança de voo. Eu gostaria que vocês não se esquecessem que, como comissários, vocês não são apenas pessoas que vão servir comes e bebes, né, aos passageiros, nem só tratar deles a questão do cuidado pessoal, ou da informação, ou do apoio, ou, por que não dizer, do entretenimento, mas sim a abrangência da profissão de comissário é muito maior do que isso. Né? Vamos lá, segurança de voo. A pergunta que eu sempre faço, inclusive para os profissionais de manutenção, né, pilotos, eu faço para vocês também. Você gosta da profissão que escolheu? Né? Temos diversas profissões, né, que a gente pode levar em consideração: atendente, psicólogo, nutricionista, agente sanitário, assistente social, enfermeiro, orientador, a indústria do entretenimento, professor babá, cuidador de idoso, secretário, né, agente de segurança de voo,
Por que não dizer alguma coisa sobre técnico, piloto, né, mecânico? São várias profissões que vocês poderiam ter abraçado, em vez de abraçar a profissão de comissário de bordo, né? Mas eu posso ser franco com vocês, tá? Essa profissão que vocês abraçaram, a de comissário de voo, de certa forma, estende os braços a todas essas profissões que são aí listadas. 3, 6, 7, 10, 13 profissões para começar, né? Aquilo que eu falei lá no início da nossa instrução. De tudo, o comissário tem que ter um pouco para que ele possa executar a tarefa dele de atendimento ao voo com a garantia de proficiência, certo? Não que o comissário deva ser especialista em cada área, mas ele tem que ter um pouquinho de cada uma dessas áreas, principalmente para que ele possa lidar com as diversas situações e poder garantir uma informação o mais próximo, o mais precisa possível quando ela se fizer necessária, né? Por isso que eu falei lá no comecinho que, na verdade, né, vocês como comissários, vocês podem se ver em cada uma dessas atividades que estão aí listadas, no mínimo isso, né? À medida que a gente vai conversando, vai pensando, vão aparecendo outras. Então, eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, né? No sentido do que de conhecimento vocês devem buscar adquirir ao longo, não só do estudo de vocês, mas sim ao longo da carreira, né? Quase que entra naquela frase popular de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? O comissário tem um pouco de cada uma dessas coisas, tá? Vamos lá. Atendimento. O que o comissário tem que ter? Um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, um pouquinho de afeto, junta isso tudo num conteúdo só para fazer dele uma pessoa agradável, aprazível, né? Uma pessoa acessível àquele indivíduo que está no voo e que conhece muito menos de aeronave, muitas vezes conhece muito menos de aeronave do que qualquer outro que está a bordo. Um indivíduo que está, por exemplo, realizando o voo pela primeira vez, não sabe o que acontece a bordo, acha que está entrando num ônibus, ou num táxi, ou num automóvel, e é tudo a mesma coisa. Então, a primeira etapa, vamos dizer assim, para garantir a segurança de voo, que afete diretamente o passageiro, que é aquele elemento que pode reagir de forma não adequada em função do voo, é o comissário de bordo. Então, tem que ter um certo tato. Eu coloquei esse slide aqui, no sentido de que se entenda que o comissário não é um disciplinador, ele precisa ter a firmeza da fala, a segurança da fala, né, e da sua conduta, mas não que isso deva ser feito de forma agressiva, porque ser humano é essa questão de não gosto de ser agredido, né, não gosto de afronta, né? Então, tomar uma atitude, um semblante mais simpático é sempre interessante para começar com a questão de segurança de voo a bordo. Provocar um passageiro, mesmo que não se esteja fazendo isso, mas que o passageiro se sinta provocado, é sempre um problema a mais a bordo, uma vez que vai fazer com que você tenha que desviar sua atenção ou, quiçá, dar uma atenção especial a uma situação que, na verdade, não precisaria existir, que é a do conflito interpessoal do comissário com um passageiro. Errar humano. A possibilidade de falha, o erro humano, tem que ser gerenciada. Essa questão da falha, eu coloquei essa frase de forma proposital, né? Se alguém conseguir detectar o erro que está aqui, nós temos um erro aparente, um erro à frente, né? É uma situação relativamente simples de contornar, porque ela é visível. Mas eu faço questão de colocar essa imagem, esse slide, nas apresentações de segurança de voo, para tratar da questão que nós somos todos seres humanos, não somos perfeitos, somos suscetíveis a falhas, e como tal, nós devemos gerenciar nossas falhas quando as conhecemos. Se não as conhecemos, alguém poderá, um dia, numa ocasião, manifestar para a gente qual seja uma das nossas falhas, e aí a gente tem a oportunidade de, caso não consiga corrigi-la, caso ela seja persistente, a gente consiga gerenciá-la. Uma dessas falhas
foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, no slide anterior, a questão da personalidade. Todos nós temos uma personalidade, às vezes a nossa personalidade é mais omissa, às vezes ela é mais agressiva, mas o principal é que ela seja controlada e proativa, certo? Porque a proatividade é uma questão essencial ao bom andamento dos serviços de bordo e dos serviços a bordo, correto? Para que nós consigamos atingir um objetivo de no conteúdo, no todo da nossa aeronave, a gente consiga preservar uma situação de tranquilidade, que é o fundamento, tranquilidade é uma essência para poder trabalhar bem as questões, as situações fora do normal, que possam gerar problemas à tranquilidade, à segurança de voo, é um trabalho em equipe. Equipe é a junção de várias pessoas para um fim comum, e essas várias pessoas, todas elas têm suas qualidades e os seus defeitos, né? E seus traços de personalidade. Então, para que se consiga um trabalho atento, com resultados positivos, proativos, em relação a uma equipe, é necessário que se junte essas questões, as coisas positivas das personalidades, e que se consiga trabalhar nessa equipe as coisas, as falhas de cada um, para que, por assim dizer, a contribuição de um indivíduo acabe por compensar a falha de outro. Não que a falha seja uma coisa desejada, não que ela seja uma coisa que você faça por querer, mas ela existe. O importante é que ela não persista. Ela pode existir, mas não persistir, ok? Então, para um bom trabalho de garantia das questões voltadas à segurança do voo, da atividade aérea do todo, né, da missão, né, do transporte aéreo, é a questão da reunião, reunir-se para conversar a respeito do que se vai fazer, né, trocar ideias, trocar conhecimentos, trocar informações e trocar experiências, para que só se venha a acrescentar ao todo do conhecimento da equipe. Então, quando se tomando decisões, a gente possa tomar a decisão mais adequada para aquela situação que se apresenta. Uma situação que se apresenta, quando eu falo essa frase, né, eu estou me referindo não só à falta do cafezinho de um indivíduo, né, ou outro pede uma água, um sanduíche a mais, né, um cobertor, um travesseiro, mas eu também estou me referindo à questão de, caso um passageiro escute um barulho diferente, ouça, veja um piscar de luzes que ele não conhece, um flash, né, à noite principalmente, ele tenha a resposta, pronta resposta do comissário, para que ele possa se tranquilizar. É fundamental manter o passageiro tranquilo, né? O passageiro não só estressado, mas também nem irritado, mas também tenso, né? Ansioso, ele também pode ter consequências não muito agradáveis, né? Basta lembrar que no início da atividade do comissário de bordo, no começo da atividade aérea, os comissários eram enfermeiros, eles iam a bordo para cuidar de eventuais problemas de saúde decorrentes do voo, que algum passageiro pudesse passar, né? E depois, como, vamos dizer assim, o ser humano foi se acostumando com o voo, com a atividade aérea, começou-se a usar aquela pessoa, aquele peso a mais a bordo, que todo passageiro, todo ser humano a bordo é um peso a mais a ser transportado, né? Começou-se a usar aquela pessoa para entreter, né, para entretenimento dos passageiros, para que eles pudessem se distrair durante aquela 1 hora, 2 horas ou mais de voo, para que a atividade, para que o voo, o transporte aéreo, não se tornasse enfadonho. À medida que o tempo foi passando, o comissário passou a atividade mais de atendente, né, do que de a parte de saúde, né? Então, vamos lá, reunião para trocar ideias, para estabelecer uma conduta do voo. Tomada de decisões. Quando se toma uma decisão, a decisão é feita em conjunto, mas
atribuída diretamente ao chefe de equipe, certo? O chefe de equipe, baseado nas informações que ele recebe de todos, ele toma uma decisão, isso é muito natural. Consciência situacional, saber o que está acontecendo. Consciência situacional é um conceito muito usado para cabine de pilotagem, né? Saber o que está acontecendo. Mas, enfim, como eu comentei, pelo fato do comissário ter acesso à aeronave como um todo, a consciência situacional do que está se passando no voo, no trajeto todo, é de fundamental importância para o comissário, para que ele possa saber onde se encaixa aquele evento e como se encaixa aquele evento para aquela situação daquele momento de voo, né? A administração da tarefa, não fazer as coisas aleatoriamente, e sim com uma sequência conhecida, né? Uma sequência adequada, para que todos saibam, todos da equipe saibam o que está acontecendo naquele momento, um sabendo o que acontece com o outro. Isso tem a ver direto com coordenação, né? Uma vez que uma atividade é coordenada, caso estejamos passando por uma emergência, não haverá problema de reação de cada um. Cada um sabe o que tem que fazer, como fazer, quando fazer. Então, é um trabalho que não haverá desperdício de tempo com perguntas, raciocínios, pensamentos e tempo de reação inadequada. Tá? Apoio mútuo para uma equipe é fundamental, principalmente em caso de sinistro, em caso de problemas em voo ou mesmo em caso de sinistro, pouso forçado. O apoio do comissário para com seus colegas e para com os passageiros tem que ser uma coisa bem coordenada, bem forte, bem intensa, bem pensada, né, bem disposta. Né? Adianta fugir do barco quando estamos todos remando junto. Né? E o ser humano tem essa característica natural dele, usando um pouco de gíria, quando o bicho pega, ele cai fora, não quer saber dos outros, quer cuidar de si. O comissário, por assim dizer, é aquela pessoa que está dentro da cabine de passageiros e que todos acreditam que ele vai resolver todos os problemas da cabine de passageiros. Isso sabemos que não é propriamente uma verdade, mas é uma expectativa que o passageiro tem. E dentro dessa expectativa, é fundamental que o comissário tenha essa consciência e o preparo para isso, para saber que decisões tomar, que iniciativas tomar em caso de sinistro, para que o passageiro não comece vamos dizer assim, perturbar, incomodar, atrapalhar o bom andamento por exemplo, de um abandono de emergência. Né? Falar é fácil, porque se está dizendo aqui, é muito fácil, da boca para fora, como se diz, porque na hora que as coisas acontecem, o ser humano não quer saber. Imagina um avião com 190 passageiros a bordo, com pouso forçado, de noite, na escuridão, mesmo que esteja todo mundo bem, né? Esteja todo mundo inteiro, como se fala, na hora que o avião para, é aquela coisa de cada um querer sair logo, cada um por si e dane-se o mundo. Né? O comissário está lá justamente para ser o coordenador dessa balbúrdia que vai se instalar, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, porque todos os eventos todas as filmagens, todas as apresentações que eu vi sobre acidentes aéreos, na hora que a coisa acontece, o passageiro não tem nada de instrução, ele vai por instinto e cabe, então, ao comissário buscar direcionar esse instinto, esse reflexo natural do ser humano, do indivíduo que está como passageiro. Porque quem conhece o universo da aeronave, ali, naquele momento, quem conhece aquela área naquele momento é o comissário. Então, cabe a ele se preparar para esse tipo de ocasião. Eu volto a insistir, na hora que a coisa acontece, a consciência, quem tem que ter cabeça no lugar é o comissário, porque todos têm uma expectativa em cima da pessoa dele. Vejam que é uma profissão bacana, uma profissão de ajudar os outros, mas o grau de responsabilidade, tanto como tripulante para com os pilotos,
quanto para com os passageiros, a responsabilidade é muito grande. Tá? Comunicação. Comunicação é uma palavra bastante simples, falar com os outros, né? Então, nós vimos aqui, né, essa foto aqui. Depende de como você fala, você não se comunica, você só fala. Né? Depende de como você diz as coisas, a cara que você faz, a forma que você se dirige às pessoas vão ser receptivas ou não àquilo que você está dizendo. Então, para a questão de coordenação do voo, aquela questão de mostrar como apertar o cinto, o porquê usar o cinto de segurança, como fica a questão da máscara de oxigênio, como acionar, né? É fundamental, que são de extrema importância a sobrevivência dos passageiros em caso de sinistro. É aquela simples questão que a gente acaba, como passageiro, depois de vários voos, não prestando nem mais atenção. É importante que o comissário sempre busque uma forma de reativar a atenção inicial de quando o camarada participava dos primeiros voos, o passageiro participava dos primeiros voos, porque aquela é a hora de repente, se dar uma dica a mais de como o passageiro pode se preparar, mesmo que inconscientemente, para uma determinada nova situação de problema. Né? E o planejamento dessas atividades todas. Né? Cabeça preparada, né? Planejamento significa cabeça preparada. Cabeça preparada está pronta a receber informações e buscar resultados. Foi claro, espero não ter sido maçante, mas a questão de equipe, né, de coordenação, de trabalhar junto, de conseguir exercer a atividade de comissário em conjunto com os demais e para com os passageiros é muito importante. Tá? Planejamento das minhas atividades tem a ver com, poxa, mas eu não sou chefe de equipe, ótimo, não sou chefe de equipe, não vou coordenar nada, eu vou ficar com minha atividade aqui, não vou nem me preocupar com nada. É negativo, você faz parte de uma equipe e, como tal, você tem que estar de cabeça ligada, tem que estar alerta às atividades da equipe como um todo, mesmo que você não seja quem coordene as atividades, né, quem seja o chefe de equipe, você faz parte do chefe da equipe, de alguma forma, por assim dizer. Né? Então, você faz parte do planejamento dos recursos humanos, de quantas pessoas tem, quem faz o quê, e dos materiais que tem a bordo, né? O que tem à mão. Não falo só do sanduíche do cafezinho, estou falando do que tem à mão em questão de corda, em questão de lanterna, questão de extintor de incêndio, várias dessas coisas que podem ser usadas para resolver um problema de forma rápida e que não evitando assim que evolua, né? Por exemplo, uma fumacinha a bordo, se um laptop daquele do passageiro começar a fumaçar, né? O que eu faço? Então, só sugestão dada, quando vocês se imaginarem dentro da cabine, quando se tratar de segurança de voo, comece a imaginar as coisas ruins que poderiam acontecer, pequenas coisas ruins com grandes consequências, e que tipo de atitude você tomaria. Fazer esse mental é muito, muito, muito importante, tá? Porque vai trazer a vocês um questionamento, vai trazer a vocês perguntas, e, poxa, é mesmo, o que eu faria se eu soltasse fumaça no laptop de um passageiro, né? Qual seria a primeira reação? Qual seria a sua reação em relação àquele passageiro, àquele laptop e para com os demais passageiros, para que eles não se apavorassem com a fumaça? E fumaça a bordo de cabine, ninguém nem pergunta de onde vem, já acho que vem do avião. Né? Então pense nessas coisas, aproveite o tempo livre, aproveite o tempo que vocês estão estudando para o curso, se preparando para a prova, que o negócio não é só passar na prova, depois que você está dentro da cabine de um avião, é extremamente importante que você, como indivíduo, você como profissional, tenha essa consciência de que você é a peça fundamental de uma tripulação. Tá? Saber sempre a questão da documentação. Quando eu falo em documentação, eu me refiro a toda a questão do cheque de embarque, número de passageiros, né, quem está a bordo, qualquer atividade, vamos dizer assim, administrativa da qual você participa em relação ao voo, quantidade de alimentos na galley, né? Essa questão da documentação já derrubou o avião, onde a tripulação não atentou para o fato da quantidade de bagagem em relação ao peso de cada passageiro e, por assim dizer, parece um humor negro, né?
mas era um voo que tinha mais gordinhos do que magrinhos, então o avião ficou mais pesado por conta disso, por uma diferença mínima de soma de quilos, né? Vamos botar aí 100 passageiros, 20 quilos a mais cada um, já são 200 quilos a mais. Coloca uma mala maior para cada um desses passageiros, então você pode, em determinada situação, ter excesso de bagagem, né? Excesso de pilha, desculpa. E é o que aconteceu para esse voo. O avião não conseguiu voar direito, né? Acabou ocorrendo um sinistro em função do excesso de peso. Né? Não significa que as pessoas maiores ou as pessoas mais pesadas não possam entrar em aeronaves, mas significa sim que existe toda uma matemática, toda uma documentação, uma informação a ser acompanhada para não incorrer em erros. E caso tenha dúvida, caso perceba uma situação que não lhe seja confortável, comunique essa opinião ao comandante da aeronave, porque é você que está vendo, ele possivelmente não está vendo, e você pode, nesse momento, auxiliá-lo numa decisão mais adequada para a situação, caso seja ou não, aí ele é comandante por decisão dele vir a acarretar a consequência. Tá? Tipo de aeronave, a gente sabe que na evolução da profissão de comissário, vocês vão mudando de equipamento, né? Desculpe, com licença. Alô, desculpe, tomei uma água rapidinho aqui, começou a garganta ficar um pouco áspera, mas vamos lá. O tipo de aeronave. Avião é tudo a mesma coisa. Tem porta, tem só saber o tipo de emergência, de porta para abrir e fechar, onde estão as portas de emergência, qual é o tipo de cinto de segurança, quantos passageiros, quantos bancos. Né? Então, avião é tudo a mesma coisa. Negativo. Cada aeronave tem suas características, mesmo que de desempenho dinâmico. Né? Então, é interessante que o comissário entenda alguma coisa dos sistemas, da sequência de acionamentos da aeronave, né? Flap, trem de pouso, para que ele possa se situar na ocasião, naquele momento do voo. Né? Então, efetivamente, ele participe do voo, propriamente dito, e não simplesmente participe da cabine ali para servir os passageiros. Eu vou insistir mais uma vez que o comissário é um indivíduo que faz parte da tripulação como um todo, é um elo fundamental na questão do trato de situações de emergência, porque ele é o camarada que está com acesso direto ao avião como um todo, com o charuto todo, com acesso mais direto, né? Lembrando aí que não é um indivíduo sozinho, mas a equipe, né? E é o que tem acesso mais direto ao passageiro, que é o maior número de seres humanos está a bordo da cabine de passageiros, né? Então, ele deve ter consciência dos equipamentos disponíveis em caso de emergência. Né? Saber para onde correr, o que fazer. Porque se o camarada trocou, por exemplo, voava um ATR, né? Voava os aviões da Total, e de repente ele muda de uma hora para outra, isso também não costuma acontecer, pular de um equipamento pequeno para um grande, mas vamos dizer que ele mude para um 777, ele vai mudar de tipo de motor, do tipo de tração e do tamanho da aeronave, quantidade de passageiros. A cada mudança de quantidade de passageiros a bordo, o tipo de coordenação muda. Né? Como tratar dessa questão de coordenar os passageiros em caso de sinistro muda, porque o avião é maior, tem mais gente, fica mais complicado para você coordenar todos. Então, essa consciência de como fazer, qual é o avião que está voando, é muito importante. Fatores contribuintes de um bom serviço do comissário voltado à segurança de voo. Veja que eu estou insistindo, eu estou falando coisas que não são essencialmente levar o cafezinho ao passageiro. Eu estou falando sobre coisas fundamentais à participação da garantia da segurança de voo por parte do comissário, como elemento de segurança de voo que ele é a bordo. Então, participação, ele tem que estar ativo à situação, né? Ele tem que estar alerta, atento aos fatos. Na hora que o voo está tranquilo, ótimo, vou dar uma descansada, mas não é todo mundo não são todos os comissários que descansam ao mesmo tempo, não é interessante.
é interessante que um fique um pouco mais atento, enquanto que os outros descansam, porque a gente sabe que voos mais longos ou uma atividade longa no decorrer do dia é cansativo e o camarada acaba ficando mais desatento. Qualquer ser humano assim, não só o comissário, vale também para pilotos, motoristas, né, pedreiros, etc, etc. Né? E a comunicação, o diálogo, o canal aberto para mais rápida comunicação dos fatos, a equipe para que a gente possa pensar em ações preventivas e não corretivas, e como eu já havia falado, conhecimento da aeronave que está voando e das questões envolvendo segurança, tipo extintor, machadinha, entre outros, para poder reagir de forma mais rápida e adequada à preservação dos passageiros. Não se esqueça da participação, comunicação e conhecimento. Fundamental. Né? Pessoal, eu coloquei esse slide aqui, né, para tratar de violação das normas e rapidez de reação. Nós temos regras e procedimentos a serem seguidos. Né? A questão de quebrar uma regra para resolver um problema, para uma equipe, não é o ideal. Né? Em casos excepcionais, ajuda, mas o fato é uma equipe coordenada e a coisa pensada, cada um fazendo a sua parte, na hora de um sinistro, é fundamental, porque vale como futebol. Imagine se todos quisessem, o time está preparado, cada um jogando na sua posição, e na hora da bola começar a rolar, todo mundo correr para o meio do campo, porque todo mundo quer jogar no meio do campo. A coisa não funciona, a coordenação vai ser afetada diretamente e vai ser em prejuízo do todo, principalmente dos passageiros. A gente pensa assim, poxa, mas se eu violar uma regra, um procedimento que está lá escrito, eu posso acelerar um processo que salva o passageiro. Pode ser, tá? Não vou dizer que não vai ser, mas tem uma exceção dentro da regra, porque a rapidez, a reação de uma equipe de comissários depende do treinamento e daquela questão do combinar as coisas, né? Seguir a regra, todo mundo sabe a regra, então, na verdade, se todo mundo sabe a regra, você sabe naturalmente qual é a próxima reação, qual é a próxima etapa, qual é o próximo fato que virá a ocorrer para a equipe, para o todo, para aquele momento. Então, essa rapidez de reação para um fato isolado, uma ação isolada de um indivíduo, pode vir, inclusive, a prejudicar o todo, porque você vai agir de forma diferente do que todo mundo está pensando. Então, essa rapidez de reação que você consegue imediato, talvez seja prejudicado no todo. E, em resumo, a sua rapidez de reação vai ser o atraso da rapidez do todo. Tá? Então, pense sempre nisso. Violação significa, eu sei o que é o certo, mas eu vou fazer o errado assim mesmo, e poder se dizer que isso nunca dá certo, né? Principalmente em atividades coordenadas. Nós vemos esse problema da violação das normas, não só a gente comenta para comissário, mas é um problema sério também para pilotos e mantenedores. É o erro que o cara sabe que não é fazer daquele jeito, mas faz porque para ele é melhor, e ele faz intencionalmente. Né? Ele deixa de cumprir uma coisa, um procedimento, uma sequência, uma ordem, por causa do livre-arbítrio que ele tem, mas aquela quebra de regra pode não dar no sinistro, mas quando acontece alguma coisa diferente, acaba prejudicando o todo. Tá? Treinamento é fundamental. Eu coloquei a palavra treinamento em vermelho e forte aqui para lembrar vocês que o treinamento é a combinação das coisas, é a capacidade de você se antecipar aos fatos e você conseguir reagir rápido em relação a algum problema que venha a ocorrer a bordo. Você não precisa pensar no que vai fazer, porque aquilo já está preparado na sua mente, basta reagir e deixar a mente fluir. Né? Na equipe de serviço, um fato perturbador, é a fadiga. Como eu falei, você sempre atento, todo mundo sempre atento, ao longo do dia ou ao longo do voo, no decorrer das etapas de um voo, a fadiga acaba se fazendo presente e ela é um problema muito sério,
na questão de tempo de reação, presença de espírito, capacidade de avaliação, raciocínio lógico, né, e tipo de reação que você tem em relação a uma coisa diferente da rotina. É como se você estivesse dirigindo, você já está 12 horas dirigindo e está tudo tranquilo, então você já está habituado àquela situação, não há nada que deixe você mais a risco, mas quando há um furo de pneu, um estouro repetido no pneu, aquilo pega você de surpresa e, como se diz no popular, você estava atento, mas estava dormindo no ponto, né? Isso acontece com todo mundo, e a fadiga é um problema sério, por isso que eu falei da questão do revezamento, combinar com o colega, coordenar as coisas com a equipe, né? Se você não for o chefe de equipe, converse com o chefe de equipe, poxa, eu estou meio cansado, vou dar uma descansada aqui, pode ser agora, tem como, né? Para poder... Isso é até importante quando o chefe da equipe tem essa responsabilidade de avaliar o cansaço das pessoas, porque o cansaço é uma coisa aparente. Você vê, a gente muitas vezes chega uma pessoa e diz, você está com jeito, com cara de cansado, e efetivamente a pessoa está, né? Então, cabe você, se estiver mais disposto, a interceder pelo colega para que ele possa descansar um pouco e depois possa retomar a atividade, inclusive para você poder descansar caso você esteja cansado também, né? Fadiga é a redução progressiva da resistência física e da concentração em função do cansaço. Pode acarretar lombalgias, problemas vasculares, hipertensão, perda de audição, visão deficiente e estresse. Então, você vê que tem uma gama de coisas, entre outras, que pode acontecer. E todas elas vão tirar você do combate, vão tirar você da linha de frente de atendimento, né? Você vai estar cansado, e quando você está cansado, você está desatento. A sua reação não é a mesma, a sua atitude não é a mesma, né? A sua ação não é a mesma. Tá? Falhas no equipamento. O que acontece em relação à falha no equipamento? Eu estou num voo, estou tranquilo, está tudo certo, de repente começa a dar uma pane, começa a apresentar-se um problema. Qual é a sua atitude como comissário em relação às panes? Né? O que você deve fazer? Isso faz parte do treinamento, isso faz parte do seu conhecimento, nível de conhecimento da aeronave como um todo, não só dos passageiros ou daquele voo, mas sim do equipamento propriamente dito, né? Do avião propriamente dito. É importante que você saiba como acontecem as reações. Houve um caso de um avião da Hélios no Egito, onde houve perda de oxigênio a bordo e tinha só um comissário a bordo com a máscara de oxigênio, conseguiu reagir a tempo, mas ele, o conhecimento dele de pilotagem era irrisório, né? Pelo menos deixou parecer isso, né? Ele sabia voar teco-teco, mas nunca tinha se preocupado em dar uma olhadinha em como é que se pilota um avião que ele voava direto como comissário, né? Então ele acabou não conseguindo levar o avião para o pouso de segurança, se foi avião impessoal, né? Então vejo como é importante você, um pequeno detalhe, você com sua participação poderia salvar uma tripulação. Então, sugestões que eu dou: conheça o equipamento que você vai voar, conheça os rádios, né? Como sintonizar o rádio, como é que se faz comunicação no avião, né? Com um órgão de controle, como é que funciona isso, ler um nota-air, né? Um manual de navegação. Conhecer um pouco mais do avião é sempre, sempre, sempre interessante. Não tem para onde fugir, não tem como falar outra coisa. Mas não tem tempo. Tá, não tem tempo, mas a atividade é cansativa, é o dia todo. Mas naquelas horas de parada, né, aquelas horas de folga a bordo do avião, já que você está dentro do avião, perguntar sobre o avião não custa nada, né? É sempre interessante você saber do seu equipamento, para fazer parte do seu conhecimento e expor as suas opiniões, as suas dúvidas, os seus questionamentos à equipe como um todo, quando estiver se reunindo e se preparando para o voo. Né? Aí falamos da consciência situacional. O que é consciência situacional? Ter a consciência, a cabeça no lugar daquilo que está acontecendo naquele momento, naquele lugar. O que estou fazendo, onde estou, para que estou, né? O que está acontecendo, o que tem acontecido ao longo do voo, né? E o que pode acontecer durante o voo, né? O que está acontecendo agora, o que aconteceu e o que vai acontecer, que é a consequência. Eu tenho que colocar minha cabeça no lugar
Eu tenho que conhecer o aparelho, o avião, a situação, o momento do voo. Eu tenho que estar a todo tempo atualizando o meu cérebro, meu pensamento, meu foco, minha visão, minha consciência em relação àquilo que está acontecendo naquele momento e vai progredir a partir daquele momento que eu estou apontando os fatos. Né? Consciência situacional é fundamental por conta disso. Você está efetivamente com a sua cabeça no lugar onde você está. É fundamental, né? A consciência situacional, falei antes, né, comentei isso aí, não é só para piloto, não é só para tripulante de cabine, que era fundamental, mas sim para todos, inclusive o comissário. Mas a título de exemplo, numa comparação, você está dirigindo, aí você começa a escutar uma música e atende um celular, o seu cérebro está, além do fato de dirigir, está ligado no celular e na música que você está ouvindo no rádio. Você não está 100% dirigindo. Naquele momento, existe não necessariamente uma distração, mas um tomador de atenção. Porque se você atender o telefone e for alguém descrevendo alguma situação difícil para você, né, alguém doente, o cheque que voltou, o banco que ligou, essas coisas, o camarada já inconscientemente começa a se desviar do ato de dirigir. A mesma coisa acontece no voo, né? Se você começa a conversar sobre assuntos, de repente você desvia sua atenção naquele momento que você deveria estar atento a determinado fato, você também não vai reagir a tempo para resolver o problema. Tá? Vamos lá. Numa tomada de decisão, eu estou com minha consciência situacional em dia, por assim dizer, estou com meu cérebro focado no lugar onde estou trabalhando. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não tenho como chegar ao chefe de equipe e perguntar para ele o tempo todo tudo, né? Naquele momento eu estou isolado na cauda do avião, estou voando um avião grande, o telefone não funciona, eu tenho que tomar uma decisão. No que é tomada essa decisão? Baseado em quê? Além da consciência que eu tenho do que está acontecendo, daquela situação, da consciência situacional, eu tenho um grau maior ou menor de capacidade de resolver o problema de uma emergência aérea, baseado na experiência, o quanto eu voei e o que eu vivenciei nesse período de voo, né? A preparação, no caso, estudo, treinamento, né? O saber a respeito das coisas que estão acontecendo e a priorização e disciplina, qual seja, eu tenho que pegar, baseado no que eu já sei, na minha experiência, juntando com o treinamento que eu fiz, a preparação, o estudo que eu tenho que classificar as coisas como prioritárias, o que é mais importante agora, o que é mais importante, o que pode ser deixado para segundo plano, e ter uma conduta disciplinada em cima daquilo. Não, eu tomei uma decisão, vou fazer isso, porque eu já sei o resultado que vai dar. Né? É claro que você está sujeito a eventuais alterações, mas você tem que estar preparado para aquele foco, para aquela coisa, você tem que estar pronto. Em resumo, é isso. Tá? Estar pronto a reagir. A experiência, quando eu falo, não é só o número de horas de voo que uma pessoa tem. Tá? A experiência tem a ver com o que a pessoa já viveu. Se ela já viveu algum sinistro e retornou para o voo, significa que aquela coisa ela já passou. Então ela sabe o que pode vir a acontecer depois. Existe uma história muito interessante a respeito do comandante do Titanic, né? Em entrevista antes de embarque, ele disse: eu tenho 40 anos de mar e sempre deu tudo certo, estava tudo bem, nunca teve problemas a bordo. Então ele tinha um vasto tempo de navegação, né? Mas em termos de experiência, alguma coisa difícil, eu nunca tinha pego mar difícil, né? Foi a primeira vez dele, então a primeira vez dele não foi muito agradável, né? Porque o Titanic veio afundar. Não adiantou 40 anos de viagem, na verdade são 40 anos de viagem, sem nenhuma emergência a resolver. Então o camarada tinha muito tempo de trabalho, mas não tinha muita experiência, né? Vamos dizer assim, tinha experiência na condução de um navio, só da máquina, mas não da máquina inserida no ambiente. Isso é de extrema importância para nós profissionais, seja qual for profissional. Então vamos incluir nisso o comissário. Eu tenho que saber onde estou e para que eu estou ali, o que eu devo fazer. Sempre, sempre, sempre. Né?
A questão de tomar decisão, eu coloquei essa foto aí, é o pouso daquele avião no Rio Hudson. É interessante notar, para quem tiver a oportunidade de assistir a questão desse acidente aéreo, né? Existe um vídeo, né? Um programinha aí, um programa, que trata do assunto do pouso de emergência na água desse avião. Normalmente, quando se fala de acidente aéreo, o pessoal foca só na cabine, então a história, né, Mayday, desastres aéreos, esses programas assim, dessa natureza, né, nos mostra só o que acontece com o piloto, com a aeronave. Achei interessante que nessa ocasião, quando assisti, o fato era a narração do que acontecia na cabine de passageiros. Aí me veio à mente logo a questão do comissário. Pois é, quem cuida da cabine ali com a bagunça da cabine, né, é o comissário de bordo, porque vai virar uma bagunça. E nessa ocasião aí, virou realmente uma bagunça, porque o pessoal viu que pousou no rio, está tudo tranquilo a bordo, mas como é no rio tem água, de alguma forma a água começou a entrar no avião, ele não iria afundar rápido, porque não entra água tão rápido, não tem o tempo de flutuação, todo avião tem o tempo de flutuação, vejo que já é mais um detalhe importante de vocês conhecerem, né, no equipamento com voar, né, tempo de flutuação, se eu pousar na água, quanto tempo o avião fica lá sem afundar, será que ele afunda? Tem estudos sobre isso, vocês podem se inteirar disso, quando no desempenho da profissão para um determinado equipamento. Mas, enfim, nessa ocasião desse pouso aí, os passageiros começaram a ficar desesperados, um começou a passar por cima do outro, inclusive pessoas passando à frente de senhora com filho pequeno, ninguém quis nem saber. Vamos embora, estou no terror, está entrando água, meu pé está molhando de água molhada, eu não quero morrer. E nessa brincadeira, segundo o relato desse filminho aí, inclusive um comissário lá, uma comissária partiu para o atropelo também, em vez de ser a pessoa da calmaria, foi uma das pessoas do desespero. Né? Isso é o que aparece nessa filmagem, não sei se é verídico, mas achei interessante a ótica da coisa. Né? Se eu soubesse o título, eu não me recordo, eu colocaria com certeza para vocês assistirem, porque é muito interessante. Né? A gente nós não podemos nunca esquecer que debaixo de um uniforme, debaixo de uma posição funcional dentro de uma aeronave, existe um ser humano capaz de todo tipo de reação, mesmo as mais inesperadas. Né? Como o comandante do navio, que é o último a abandonar o navio, já aconteceu também do comandante do navio ser o primeiro a sair fora. Né? Vamos lá. Pessoal, erros, né? Falamos sobre falhas, coisas que acontecem, todo ser humano erra, errar é humano, né? Existe o erro ativo e o erro latente. O erro ativo é aquele que nós vemos a coisa ser feita errada, ou nós fazemos errado. Ele é um erro não conveniente, mas, vamos dizer assim, poderia dizer que é um erro bom, porque eu vejo ele está ali. Né? Então, eu tenho como reagir frente a ele, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Então, esse é o erro tranquilo, né? A falha tranquila. Agora, isso também é a falha latente, o erro latente, né? É aquela coisa que está lá, faz parte da rotina, muitas vezes, e ninguém enxerga, né? Ninguém vê que aquilo pode, no futuro, ser motivo de um incidente, um acidente a bordo, né? Um sinistro, um problema. Então, pessoal, o erro latente vem da crítica de quem olha a coisa pela primeira vez, né? O cara está do lado de fora da nuvem, por assim dizer. Os erros latentes são mais fáceis de serem plotados, de serem visualizados, quando o indivíduo é novo na profissão, porque tudo é novidade, tudo lhe questiona. Né? Então, normalmente, ele pode até vir a questionar uma coisa que ninguém viu antes. Né? Enquanto que o profissional que já está na atividade, ele vai se acostumando com aquele dia a dia, e os erros latentes eles acabam por não ser mais aparentes, né? Eles somem, né? Porque não tem mais aquele olhar de crítica como tinha quando era novo, porque não há mais tanta dúvida, tem mais certezas do que dúvidas. Né? Então, meu problema, eu diria que o problema mais sério aqui é aquele erro que você não enxerga, mas ele está lá pronto para entrar em ação e trazer um prejuízo à atividade aérea.
Tranquilo? Outro erro, complacência. O que é complacência? É você ver que a coisa está acontecendo, você vê quais podem ser as consequências, mas você fica com aquele retardo, né? O cara fica pancado, né? Fica parado, não toma iniciativa, não fala nada para ninguém, ou, enfim, de certa forma, concorda com aquela situação. São 3 formas de complacência que podemos encontrar, né? O camarada vê, mas não toma atitude nenhuma. Ah, mas isso aí não acontece. Acontece sim. Tudo que eu estou falando aqui, o ser humano está sujeito a fazer. Quando eu falo que o ser humano está sujeito a fazer, eu estou dizendo que nós todos estamos sujeitos a fazer. Ninguém está fora desse balaio, né, pessoal? Tá? Eu estou falando aqui para vocês e eu tenho plena consciência de que eu estou sujeito a esses erros que eu estou expondo aí. A complacência, ao erro latente, a não consciência situacional. Mas, a partir do momento que nós temos consciência que nós participamos desse erro, que nós somos humanos, estamos sujeitos a isso, nós temos já em mãos uma ferramenta excelente para nos policiarmos, para tomarmos conta de nós mesmos, tomarmos conta do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, né, dos passageiros e dos tripulantes que fazem parte da nossa equipe. Tá? Complacência é uma coisa séria. Nós tendemos, ao longo do dia da atividade aérea ou ao longo dos anos de profissão, tendemos a nos tornar complacentes. Né? A gente fica preguiçoso. Né? Ah, isso aí nunca aconteceu nada, então não vai acontecer mesmo. Já vi acontecer 300 mil vezes, nunca deu errado. Mas é um erro latente, eu não me lembro disso. Porque está lá, nunca aconteceu nada, então nunca vai acontecer nada. Mentira. A lei de Murphy diz que caso uma coisa tenha a probabilidade de dar errado, pode ter certeza que um dia ela vai dar errado. Então, devemos procurar nos policiar para não sermos esse indivíduo que naquela hora que precisava tomar uma atitude, ele é conivente, ele deixa acontecer, porque está desligado, né? Está em outra situação, em outro mundo. Tranquilo, gente? Acabei de falar do Murphy, né? Se existe a possibilidade de algo ocorrer da maneira errada, essa possibilidade certamente acontecerá. Né? Lei de Murphy. Murphy é o parceiro eterno, né? Ele está sempre ali pronto para você dar uma vacilada. Né? Mas o copo não vai cair, eu deixo o copo na ponta da mesa sempre e o copo na ponta da mesa nunca esbarrei nele. Mas o copo na ponta da mesa não pode cair? Pode. Então, se ele pode cair, ele vai cair um dia. Tá? Pense dessa forma, que é uma forma preventiva muito, muito forte de se pensar, para evitar correr, para que a gente possa correr do erro, evitar o erro. Tá? Então, pessoal, falamos muito sobre a profissão. Eu queria que vocês ficassem sempre atentos. Depois, quando olharem esses slides de novo, vocês prestem muita atenção em cada detalhe, em cada palavra que aparece aí, e façam, como se diz, uma viagem mental sobre esses conceitos, porque vocês, comissários, são pessoa fundamental na condução segura de um voo. O comissário, às vezes eu penso que o comissário hoje não tem ideia da importância dele dentro de uma cabine de passageiros. Ele é um elo essencial à segurança para o voo como um todo. Daí ele exige a preparação, o interesse e a atenção. Certo? Bom, falamos da pessoa comissário, agora eu vou tratar rapidamente alguma coisa sobre o órgão de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos, tá? O CENIPA, e fica em Brasília. Aqui está o endereço dele, né, do site dele. Sugestão, faça uma visita, tem muita coisa interessante lá sobre oportunidades de cursos, né, sobre relatórios de acidentes e incidentes, né, tanto da aviação geral quanto da aviação grande, né? E existe também documentos lá, existe um link com documentos onde você onde você tem orientações de como comunicar um sinistro, o que você deve fazer em caso de um acidente, mesmo que você não participe do acidente, mas mesmo de um acidente, né? Existem as formas de contato. Então, dá uma visitadazinha lá, vai no site, né? Gaste um tempo para passear lá, para que vocês saibam que existe um órgão
vinculado diretamente ao comando da aeronáutica, que trata dessas questões dos acidentes e incidentes aeronáuticos, né? Tudo é anotado, tudo é registrado para ser apresentado de forma estatística, para que a gente tenha ideia de onde está o maior problema, onde estão os erros, e a gente possa combater esses erros, né? Evitá-los, deixá-los estanques, parados, congelados, né? Freezer. Vamos lá. Ocorrência, processo de comunicação de ocorrência no âmbito nacional, em território por determinação legal, toda pessoa que tiver conhecimento de uma ocorrência aeronáutica ou da existência de destroços de aeronave tem o dever de notificá-la pelo meio mais rápido à autoridade pública mais próxima, a qual caberá informar imediatamente ao CENIPA ou CENIPA, que é o órgão regional do CENIPA, né, na região correspondente. Poxa, mas eu vi ali um pedaço de um avião no meio do mato, lá no onde o Judas perdeu as botas, né? Lá no meio do mato, longe. O que eu devo fazer? Eu devo tentar entrar em contato com o órgão de defesa, né, ou o órgão da Polícia Civil ou Militar mais próxima, já que não tem, vamos dizer assim, representante de órgão aeronáutico em toda a cidade. Eu procuro a autoridade policial mais próxima, né, para que ela possa entrar em contato com o CENIPA e, ao mesmo tempo, dirigir-se ao local para preservar o local e evitar que ele seja saqueado, se é que já não foi, né, e poder pesquisar o que está acontecendo. Isso é muito comum, principalmente em sinistros com aviões do tráfico. O avião cai no meio do mato, ninguém sabe de nada, porque já vem em silêncio. E um dia alguém passa lá e encontra, né? O caboclo lá, o camarada, você mesmo vai pescar, e aí chega lá na beira do rio, vê uma cauda de avião, tem que comunicar às autoridades, tá? Para que possa ser tomado providências a respeito. Não só no sentido da segurança de voo, mas também no sentido de comunicação policial da coisa. No CENIPA nós temos vários formulários, tá? Eu coloquei aqui a lista dos que eu do último acesso que eu fiz na página, tinha essas opções. Às vezes, por questão de dinamizar os processos ou simplificar as coisas para não ficar tão difícil para o cidadão comum entender, os formulários vão alterando, pode acontecer. Mas, enfim, basicamente são esses formulários ou documentos voltados à segurança de voo que são apresentados no site, na página do CENIPA, tá? Internet do CENIPA. Dei uma olhadinha lá que é interessante. Várias coisas aí. Relatório de voo, relatório final de voo, relatório final de acidente aeronáutico, relata o que aconteceu, conclusão, responsabilidade, como é que é, a participação do piloto no evento, participação da aeronave no evento, condições meteorológicas, outros, tá? Relatório de prevenção é o modelo do relatório de prevenção de acidentes aeronáuticos, que você pode preencher, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, para comunicar um acidente ou um incidente, uma questão, uma situação de risco, aquilo que você acha que possa colocar em risco uma aeronave, você pode fazer um réu prévio, tá? Réu prévio é esse documento aqui, tá? Você preenche ele e encaminha via correio lá para o CENIPA. É só entrar no site do CENIPA que você tem o endereço, você já pode comunicar um fato à autoridade aeronáutica. É um documento anônimo, você só se identifica se você quiser. Se você se identificar, o CENIPA entra em contato com você para lhe responder qual foi o resultado daquela situação de risco que você viu. Quando é que eu faço o réu prévio? Toda vez que você vira uma situação que você acha que implica em risco a segurança de voo, a atividade aérea em si. E isso não tem só a ver com o avião, né? Tem a ver com várias coisas diferentes. Por exemplo, vamos dizer que um atendimento numa aeronave seja feito por aqueles caminhõezinhos de escada, né? Para encher as galhas de alimentos. E em determinada ocasião, você viu que tem uma empresa aérea lá que telefona para o pizzaiolo, o cara entra com a motinha dele na área de embarque e desembarque para levar as pizzas para o avião. Isso não é uma coisa regular, isso não é uma coisa
formal, correta, vamos dizer assim, né? Prevista, e você faz o quê? Você faz um réu prévio, você faz um relatório de prevenção para comunicar aquela situação insegura. No aeroporto tal hora, tantas horas, o pizzaiolo apareceu lá para entregar alimentos para a Galley, né? Possivelmente colocando em risco o tráfego aéreo, alguma coisa assim. Não precisa justificar, basta contar o caos, né? Contar o fato, a coisa que aconteceu, para que o CENIPA tome ciência e diz, opa, tem pizzaiolo entrando na pista do Galeão, não pode não, né? Então, vai se encaminhar esse relatório de prevenção para o órgão competente, para a Infraero, para o administrador do aeroporto, para informar e ele poder explicar o que está acontecendo. Isso não serve só para explicar o que está acontecendo, mas também ajuda o próprio órgão administrador do aeroporto, nesse caso que eu falei, por exemplo, de buscar saber aquilo que ele não vê. Às vezes tem coisa que acontece, como se diz, na moita, né? Acontece na moita, o camarada não vê. Aí ele vai lá e dá um flagra, qualquer coisa nesse sentido, para tomar as providências administrativas cabíveis ao fato. E se você tivesse identificado, o CENIPA vai entrar em contato com você para dizer o que ele fez a respeito, né? Que providência ele tomou a respeito daquilo que você contou. Tá? Quando se trata de segurança de voo, não existe fofoca. Quando se trata de segurança de voo, existe comunicação do fato. Não se sinta acanhado e comunicar qualquer coisa que você ache irregular. Mesmo porque você pode fazer um réu prévio anônimo, né? Não precisa colocar o nome, então apenas o fato é comunicado e você não fica exposto. Né? Se você colocar seu nome, você não vai ser exposto porque existe um sigilo muito forte por parte do CENIPA em relação a isso. Mas se você se sentir constrangido, não precisa botar o nome não. Tá? Aqui, você coloca o local da ocorrência, a data da ocorrência, a hora, né? Pessoal, o aeronave envolvida, né? E a situação que você descreve o que acontece. Né? Tranquilo? Quando você descreve a situação, você pode escrever seu nome ou não, tá? E pode colocar o telefone ou o e-mail de contato para poder o CNP entrar em contato com você para lhe dar a resposta. Né? Aí tem o encaminhamento, data de encaminhamento, parecer do setor onde responsável pelo fato, né? No caso aí, se é no aeroporto, responsável pelo pátio do aeroporto, né? E parecer do setor responsável, ele diz o que ele acha a respeito daquela situação. Tranquilo? Vamos lá. E depois de tudo, dessa sequência toda ter acontecido, o CENIPA descreve o que ele acha a respeito daquela opinião, né? Sugere o que fazer para evitar aquela situação de risco, e aí está fechado o pacote. Né? Você relatou, o fato foi comunicado ao órgão responsável pelo local onde aconteceu a coisa, e depois o CENIPA pega a justificativa daquele órgão, junta com os fatos e diz, isso é legal, isso não é, não faça assim, faça assado, né? Faça diferente. E aí ele também tem a questão de um quadrinho que ele coloca a avaliação do risco. O que vem ser assim, a avaliação do risco. Nesse quadradinho, ele coloca uma identificação que vai mostrar para ele o grau de periculosidade daquilo que acontece. Né? Então, existe a probabilidade de acontecer aquilo, né? E o quão sério é aquele evento. Por exemplo, um evento que raramente possa acontecer e que seja de severidade baixa, né? Não é que seja uma coisa a descuidar, mas não oferece tanto perigo, não é uma coisa tão séria, mas que merece atenção sim. Por quê? Pequenos eventos associados entre si ao longo do tempo acabam por gerar uma grande catástrofe. Né? É aquela pirâmide de Heinrich. Né? Eu não a coloquei aqui no slide, deveria ter colocado, vou colocar na próxima ocasião, mas deve ter no livro de vocês, na apostila, é o triângulo de Heinrich. Para cada 300 acidentes, existe 29 incidentes e um acidente. Né? Então, existe uma sequência, poxa, não que isso seja matematicamente perfeito, mas, em média, para cada 300 coisinhas que acontecem, eu tenho 29 situações em que aquilo se transforma em quase num problema, e para cada uma dessas 29, juntando, acontece um sinistro
Então, posso dizer o quê? Para cada 300 coisinhas que acontecem, tem a tendência de acontecer uma coisa séria, né? Então, veja aqui, ó, a matriz de avaliação de risco, né? Então, se um risco for frequente, ocorre muitas vezes, né? Tem risco frequente, vamos botar 5. Vamos ver a avaliação do severidade do evento. Perigoso, né? Então, olha assim, lesões graves, poxa, acontece com frequente, o pessoal está sempre se machucando feio, né? Então, é uma coisa muito séria, tem que tomar cuidado, é 5B. Vamos ver outra coisa, ó. Improvável, né? Provável é que não... Já aconteceu, mas dificilmente vai acontecer de novo. Catastrófico, quer dizer, é raro, mas o estrago foi grande, né? Terremoto que derrubou o aeroporto, poxa, vai acontecer outro quando? Dificilmente vai acontecer outro, mas o estrago foi grande. Então, existe esse relatório para isso, né? Conforme a variação da matriz de risco, você tem noção, né? Por exemplo, se for 5 alfa, né? Poxa, frequentemente acontece e é catastrófico. Isso aí é a seriedade nota 1000, né? Por quê? Além de ser frequente, o estrago é grande, né? Então, é uma coisa que derruba muito avião, né? Vamos dizer assim, aquela peça quebra toda hora e toda hora que quebra, derruba o avião. Já aconteceu isso, né? O caso do Comet, quando foi lançado, volta e meia o Comet explodia no ar. Isso no início da era do jato, da aviação comercial, mas isso é uma outra história. Tranquilo, pessoal? Eu acredito que não esteja muito correndo tanto, espero estar acrescentando a vocês, simplesmente, tá? Estamos passando 4 minutos da nossa 1 hora de aula, mas o assunto é pertinente, é importante, e nós estamos chegando à nossa reta final, né? Investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Existe um manual de prevenção do CIPAE, MCA 3-3. Se você colocar esse nome no site de pesquisa, você consegue ter acesso a esse documento, a esse manualzinho em PDF. Assim como existem várias normas do sistema de comando aeronáutico, você também consegue fazer download pela internet, né? Cada uma falando de alguma coisa voltada à segurança de voo. Por exemplo, a NSCA 3-1 fala dos vocábulos, expressões, símbolos em uso no CIPAE, no Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? Então, não tem como me perder. Eu tenho um manual que me diz o que significa cada sigla na hora que eu for ler alguma coisa a respeito de segurança de voo, né? Gestão da segurança de voo na aviação brasileira, plano de emergência de aeródromos, né? Investigação de acidente aeronáutico, responsabilidade dos operadores. Então, isso é interessante vocês acessarem, procurarem isso na internet. Eu não tenho certeza se o site do CENIPA disponibiliza essas legislações. Não me recordo agora, acredito que sim, tá? Ao que me lembro, sim. Eu sei que eu tenho guardados no meu computador em PDF todas essas legislações, porque elas são muito importantes a gente ter, de vez em quando, dar uma olhadinha para lembrar como é que funciona. Poxa, o avião pousou em emergência, sem trem, levando 50 passageiros no meio de um milharal e acabou atropelando um porquinho do fazendeiro. Quem é responsável pelo estrago? Quem tem que ficar cuidando do avião? Quem tem que acompanhar a retirada do avião do local? Está tudo escrito nesses manuais, tá? Tranquilo? É uma outra leitura muito interessante de vocês fazerem. Naquela situação que eu comentei com vocês, de vocês se inteirarem do que está acontecendo em toda a evolução da atividade aérea em si, né? Eu sempre falo que é importante você conhecer as NSCAs e os anexos lá da Convenção de Chicago, tá? Aqui, ó, esses aqui, ó. Cada um tratando de um assunto específico, né? Em relação às regras gerais, as regras, como assim, que alicerçam as coisas da aviação mundial, para torná-las comuns e seguras a todos os operadores em toda parte do mundo, desde que o camarada, desde que a empresa faça parte, desde que esse país faça parte da ICAO. Tá? Então, para mim, eu deixo uma sugestão muito interessante para vocês, como comissários, como profissionais da aviação. Isso vai abrir um grande horizonte para vocês em relação do que se trata, do que é a aviação como um todo. Pesquisem as tais das NSCAs, né?
e dê uma olhadinha nos anexos da Convenção de Chicago, anexos da ICAO. Tá? Muito interessante também. Por exemplo, o anexo 18, ele trata de qual é o procedimento adotado, quando, onde, como, né? Eu posso transportar mercadoria perigosa, eu posso levar armamento, posso levar armamento no porta-mala, no bagageiro do avião de passageiros, está lá escrito, né? Eu posso levar querosene, não, posso levar garrafa de álcool, caixas de garrafa de álcool no mesmo avião onde tem bagagem de passageiro, está tudo escrito lá direitinho, não vou entrar no mérito da questão, mas é muito interessante que vocês leiam. Né? Talvez até abra novos horizontes para vocês em termos de curiosidade e conhecimento, porque o mercado da aviação ele é vasto, né? Tem muitas oportunidades, tem muitos setores de trabalho para atuar e fazer o papel de segurança de voo. Eu posso estar chovendo no molhado, né? Mas insisto mais uma vez, o profissional, o comissário de bordo, ele tem uma função nobre, uma função de segurança de voo muito mais, uma amplitude muito maior do que aquela que ele imagina que é de servir os passageiros com os cumes e bebes. Existe um grande envolvimento do comissário na questão da segurança de voo, do voo em si, da atividade aérea, das coisas que acontecem, e justo por isso é importante conhecer essas legislações, esses documentos, essas regras nacionais e internacionais do voo, para que você esteja dentro daquela cabine, só faltando pilotar o avião, que o resto você sabe tudo. Né? E como profissional, como qualquer profissional, qualquer profissão, tá? Mas pense nisso. Atenção na atividade, seja atento enquanto atuante. Você está na cabine, fique ligado. Né? Responsabilidade, tenha conhecimento, né? Tenha o estudo, né? Use sua experiência, troque ideias, para que você possa assumir a responsabilidade que você tem lá com os passageiros. Pense naquelas profissões todas que eu comentei no início da aula. Né? Você não é só um servidor de chá, você é um assistente social, você é um psicólogo, você é um enfermeiro. Você tem, como comissário, tem, de tudo aquilo você tem um pouco. Pode ter certeza disso. E para ser um bom profissional, para garantir a segurança de voo a bordo, para garantir que tudo ocorra com segurança a bordo, quando eu falo de segurança de voo, eu me refiro a essa segurança das coisas acontecendo positivamente. Você, como profissional, como comissário de bordo, tem uma extrema importância em relação a isso. Você é um multidisciplinar, né? E tem que ter um comprometimento com a profissão. Tem gente que acha bacana ser comissário, na hora que entra no avião, não é isso que eu queria e agora não quero mais. E aí começa a ser desatento, relapso, descuidado, desinteressado, e como fazendo parte de uma equipe, ele acaba, antes de ser expurgado do meio da profissão, ele pode vir a ser um elo para a ocorrência de algum acidente ou sinistro aeronáutico, ou mesmo permitir que o sinistro evolua de forma negativa, sem dar o devido respaldo às pessoas que precisam dele a bordo, que são os passageiros e os demais tripulantes. Não se esqueçam disso. Dedicação e estudo. Tá? Já que você está nessa profissão, enquanto nessa profissão, faça a sua parte de preparar-se para a atividade aérea e para a atividade de comissário. Tá? Para que tudo ocorra bem, né? Que você possa pousar bem, ver muitos aeroportos, estar sempre disposto e sorridente, e não no sentido da hipocrisia, mas sim no sentido do estado de espírito, que você possa ter aquela paz de espírito e, a título até, poderia dizer, de fazer uma graça, né? Caso alguma coisa aconteça, saia sempre com calma e elegância, como deve fazer todo bom comissário. Né? Bom, pessoal, o que eu tinha para tratar com vocês, resumidamente, sobre segurança de voo é isso. Meu objetivo nesse nosso encontro era inseri-los
na profissão de vocês para mostrar como vocês são importantíssimos na condução de um voo como um todo, não só como na parte de dizer alô, bom dia ao passageiro ou tratá-lo das necessidades dele, mas sim como você é tripulante e você faz parte de uma equipe como um todo. Você é os olhos de todos os demais tripulantes. Né? É uma responsabilidade compartilhada. Então, dedique-se a essa profissão que é nobre e muitas vezes o indivíduo não tem essa noção da abrangência da necessidade de um comissário de bordo bem preparado a bordo de uma aeronave. Desejo a todos uma boa sorte na profissão, sejam felizes e busquem sempre um futuro melhor. Caso gostem da atividade, aprimorem-se a cada dia mais e mais e mais para poder prosseguir nessa profissão aérea, que é muito bacana. Agradeço aí a presença de quem pôde vir, quem não pôde vir, estiver assistindo o playback, uma boa sorte também. Tá? Em caso de dúvidas, entre em contato com a monitoria construtores, que estão aí à disposição para atendê-los. Tá? Espero que tenha atingido o objetivo de atender as necessidades de conhecimento de vocês na área de segurança de voo. E estou à disposição para perguntas, caso tenham, entre em contato. Até a próxima.